Galeria Pet de hoje, a gente separou algumas imagens impressionantes. Começando, por esta aqui. Este vídeo foi gravado num zoológico na Austrália, onde alguns ovos de dragão de Komodo foram incubados. 7 meses depois, olha que sensacional a cena do filhote saindo do ovo. Foi a primeira vez que essa espécie nasceu desse modo lá no Australian Reptile Park. Esta outra situação aqui, também foi gravada lá no mesmo zoológico. Uma tartaruga de Galápagos se refrescando com um banho de esguicho num dia quente. É a maior espécie de tartaruga terrestre que existe e o 10º réptil mais pesado do mundo. Os répteis são animais fantásticos, né? E eles geram muita curiosidade. Algumas espécies podem, inclusive, ser bichos de estimação, mas logo de cara eu já vou ressaltar. O IBAMA, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente que atua na preservação ambiental, não indica essa prática, por mais que ela seja legalizada. Isso porque, infelizmente, existe muita gente que se empolga em ter um bichinho desses em casa, mas não sabe cuidar direito, e isso pode acabar resultando em maus tratos. Ou então, pior ainda, pode incentivar a prática de tráfico de animais, que você sabe, todo mundo sabe, é crime. Por isso, os répteis aceitos como pets no Brasil devem ser adquiridos em lojas responsáveis, legalizadas e que ofereçam toda a documentação que ateste e comprove a origem dos animais. Eu fui conhecer uma em São José dos Campos que cumpre esses requisitos. A Janaína é médica veterinária e bióloga, responsável técnica aqui por esta loja em São José, que se preocupa com a documentação, né, Jana? Sim, a gente tem que ter os animais todos, né, documentados certinho, até para não ter problema, tanto para o tutor quanto na qualidade de vida do bichinho, né? A gente está falando neste programa de hoje sobre répteis, mas isso vale para qualquer animal exótico silvestre. A gente está escutando, inclusive, que tem algumas aves aqui. A documentação, ela é necessária, Jana, por que exatamente? Porque a maioria dos animais silvestres, eles só podem ser comercializados quando eles vêm provenientes de cativeiro, né, de criadouros legalizados pelo IBAMA. Então, assim, não pode tirar um animal da natureza e ter como pet. Mesmo quando a pessoa acha na boa vontade. Quer dizer, às vezes não comprou ilegalmente, às vezes encontrou, sei lá, estava andando ali pela rua, pela roça, normalmente, né? Tem bastante em ambiente rural, achou um bichinho e levou para casa porque queria cuidar. Ainda assim que esteja na boa vontade, está cometendo um crime. Sim, tem que procurar os órgãos ambientais, né? Polícia Ambiental, e entregar esse animal. Agora, se a pessoa quer ter um animal desses em casa legalmente, o que aquela pessoa interessada precisa avaliar e verificar se tem naquela loja antes de comprar? Toda a documentação da loja, né, se eles estão autorizados pelo IBAMA. Se não for uma loja, se for um criatório, né, se o criatório também tem tudo legalizado, tudo direitinho. Isso você consegue achar no site do IBAMA mesmo, vai lá pelo CNPJ, tudo da loja e encontra a documentação. Todos, então, os que estão legalizados no Brasil estão lá descritos no site do IBAMA? Sim, tem pelo IBAMA. Excelente. Agora, tá tudo certo, resolvi apostar ali, vou comprar. Vamos falar agora de répteis, né? O que a pessoa que vai levar um réptil para casa precisa ter em mente? A pessoa tem que se informar sobre os hábitos daquele animal, né? O que ele come, qual a temperatura ideal, o tipo de ambiente que ele tem. Então, assim, quando está frio, tem que colocar lá uma pedrinha aquecida, uma lâmpada. Quando está calor, colocar um lugar que tenha água para ele se refrescar. Então tem toda uma ambientação para eles, né? Você foi trazendo alguns objetos, algumas ferramentas ali para o uso diário do tutor. E isso tudo também tem que ser adquirido num lugar que trabalha com esse tipo de coisa, né? Não adianta eu querer improvisar dentro de casa. Não, até porque pode correr alguns acidentes, né? Fazer uma pedra aquecida improvisada, ela pode aquecer mais do que o necessário, queimar esse animal, tem que ter um termômetro de preferência. E tudo isso vendido por quem entende do assunto, né? Inclusive a alimentação. Sim, a alimentação.
É ração? São outros bichinhos? O que a gente tem que dar de comer para esses répteis? Eu sei que cada um tem seus hábitos, né? As serpentes comem animais vivos ou congelados, que tem que ser descongelado, manter uma temperatura para simular como se estivesse vivo. Geralmente são ratos, né, camundongos. Os geckos, por exemplo, eles comem pequenos insetos, então você tem que ter ali um fornecedor, né? Aqui na loja tem os insetos desidratados, tem vivos, então tem que ter os insetinhos. Tem também as rações, mas a gente utiliza ração viva mesmo. E é possível um tutor ter essa criação dentro de casa, a criação dos alimentos, eu digo, por exemplo, criar o rato para oferecer para a serpente, ou criar algum inseto específico, uma barata, um grilo, que seja para oferecer para o seu lagarto. É possível? É possível, mas ele tem que ter um certo conhecimento técnico para trazer esse alimento com qualidade também. Sim. Geralmente, por exemplo, um rato, a gente suplementa esse rato para ele vir suplementado para a cobra. Caso contrário? Pode ter deficiência nutricional. E aí, as consequências? Daí tem dificuldade de trocar de pele, né? Fazer a equidise, que é a troca de pele. Às vezes começa a ter emagrecimento progressivo, pode ter alguns problemas de pele, de fungos. Com que frequência eu preciso levar um réptil para uma visita no veterinário? O ideal é pelo menos uma vez por ano, para fazer um check-up e ver se está tudo bem. Se tiver algum sintoma diferente, leva antes, né? Mas para check-up, uma vez por ano, pelo menos. E nesse check-up, o que vai ser analisado? O que vai ser observado pelo A profissional? gente faz todo o exame físico, né? Ver se está tudo bem ali. Colhe um sangue, né? Para fazer um hemograma. De repente, um perfil renal, perfil hepático, para ver se está tudo funcionando direitinho. Sim. Mas assim, o principal mesmo é um hemograma e a avaliação física, né? E quais sinais o meu réptil de estimação pode me dar para eu saber que ele não está bem? Principalmente a questão de alimentação. Não está se alimentando direito, a questão de troca de pele, que para eles é muito importante, não está trocando de pele com a frequência que deveria. A viçosidade da pele, né? Se está ali com pouco brilho, se está de repente com uns pontinhos de coloração diferente. Isso são indícios de que alguma coisa não vai bem. Uma pessoa que se preocupa com a legalização dos animais que tem em casa e que, por sinal, também é cliente aqui da loja, é o Alex. Ô Alex, a gente tá com dois dos animaizinhos que eu sei que você tem praticamente um zoológico na tua casa. Mas vamos apresentar aqui a galera. Quem é quem aqui? Esse é o Smaug, esse é um dragão barbudo, ou Pogona, todo mundo conhece por Pogona. Pogona. Esse é um gecko e essa é a Celeste. A Celeste que ainda tá pequenininha, vai crescer Ela vai mais, crescer né? um pouquinho mais. O gecko não cresce tanto, ele só vai engordar mais a cauda. Quanto mais ele está bem de saúde, ele vai engordar um pouquinho mais a cauda. O Alex, a gente vê até pelo comportamento dos seus animais, que são animais que estão acostumados com o toque das pessoas, né? Sabem ficar tranquilos aí na tua mão. Isso tudo com certeza reflete um bom tratamento que você oferece para eles dentro de casa. Mas antes de falar do que você oferece hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você sempre quis ter répteis de estimação? Eu sempre quis ter vários tipos de animais. Quanto mais, melhor. Eu nasci na roça, então eu sempre tive vários tipos de animais dentro da roça. Sim. E sempre gostei do cuidado, de entender, de estudar, saber por que ele come isso, por que o manejo é dessa forma. Sim. E eu fui buscar fora, aí eu fui querendo me especializar. Réptil eu sempre quis ter. Qual foi o primeiro réptil que você adquiriu? Os dois. Os dois? Veio os dois juntos, eu não tive nem tempo de pensar. Então com você há quanto tempo, mais ou menos? Vou fazer 6 meses. 6 meses, é recente, vamos dizer. Mas a preparação para ter bichinhos assim dentro de casa começa antes, Começa né? bem. Eu até falo para os meus alunos, para ter qualquer animal, desde um cachorro ou se vai ter um réptil, estude antes um pouquinho o que ele vai precisar, principalmente um réptil. A temperatura do terrário, Sim. A preparação para o terrário. O que você foi pego de surpresa aí nos seus estudos para levar os bichinhos para casa? Alguma coisa que chamou a atenção? A troca. A troca deles é trocar de pele. Do terrário eu fui vendo que tinha que ter a parte úmida, tem que ter a parte quente. Sim. Não foi tão complicado. A alimentação você vai aprendendo com o tempo. Tem uns que comem 2 vezes por dia, tem uns que comem menos. Quando são mais novos eles vão comer mais. Então tem essas preocupações. Mas a troca de pele te chamou a atenção pelo quê? Você precisou intervir em algum momento? Sim. Aí eu tive que aprender a ajudar para ela não se machucar. A primeira troca é complicado para eles.
Se eles não têm uma alimentação correta, não tem um dono observando ali se ele está fazendo corretamente, ele não está adquirindo cálcio nesse período, isso tudo intervém. Esses dois são animais legalizados. Sim, só pode ser legalizado. Não tem como... Hoje em dia tem um pessoal que ainda vende, mas quem quer realmente ter, vai ter um legalizado, para não ter problema. E você se certificou de que estava tudo certinho, documentação? Tudo certinho. O dono dele fez a transferência tudo certinho para mim, com o meu nome, sou microchipado, então tem tudo esse cuidado. Todos os animais legalizados têm que ser microchipados. E aí a importância, né, Alex, da gente procurar, no caso foi uma transferência, né, de um tutor para outro, mas ter essa preocupação de, se for comprar, procurar uma loja que ofereça documentação. Porque existe muito lugar que não oferece, né? Exatamente. E até ou oferece uma nota falsa, que tem muito também disso. E como é que a gente tem certeza de que não é, você sabe? Tem que buscar o direito para ver se realmente o número confere, tem tudo isso, se ela é certificada pela vigilância. Animais com a documentação toda em dia, legalizados, então vamos fazer um registro disso para a nossa Galeria Pet, pode ser? Olha a foto aqui. Valeu, gente, pela participação e parabéns pelo comprometimento com o bem-estar dos bichinhos, viu? Isso é muito importante. E você lembra que no começo do programa eu te alertei que o tráfico de animais é crime, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso agora? Eu estou falando da Lei Federal 9.605 de 1998, também conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais. Ela prevê uma série de condições e sanções penais e administrativas relacionadas a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Alguns exemplos de ações que são proibidas são vender, exportar, adquirir ou guardar em cativeiro animais silvestres e exóticos, seus ovos ou larvas, sem a devida autorização. Quem não cumprir a lei pode ser punido, como informa o coordenador de fiscalização de biodiversidades do IBAMA. É necessário você adquirir esses animais de criadores legalizados, criadores que estão registrados junto aos órgãos ambientais. E esses animais eles precisam ser adquiridos com certificado de origem, para garantir que eles vieram de origem legal. Eles precisam também de uma marcação específica, que pode ser uma anilha, pode ser um chip, dependendo do tipo do animal. Quem adquirir um animal de origem ilegal, essa pessoa ela está incorrendo num crime previsto no artigo 29 da Lei 9.605 de 98, e esse crime ele prevê uma pena de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Além de responder criminalmente, essa pessoa também responde administrativamente perante o IBAMA, que pode aplicar uma multa que vai de R$ 500 por indivíduo, podendo chegar a R$ 5.000 se o animal for ameaçado de extinção. Entendeu, né? Animais silvestres e exóticos só de criadores legalizados, com toda a documentação necessária e muita responsabilidade para cuidar bem e oferecer boa qualidade de vida. Caso contrário, é crime. O Brasil é o terceiro maior celeiro de diversidade de répteis do mundo, você sabia disso? Em todo o nosso território nacional já foram descritas mais de 800 espécies. A gente só fica atrás da Austrália, com um pouco mais de 1.100, e do México, com mais de 900 espécies. No planeta Terra todinho, são mais de 11.600 espécies de répteis catalogadas, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Algumas podem viver em ambientes domésticos, como pets. Aí nasceu o termo herpetocultura. Você sabe o que é isso? É a prática de manter répteis e ou anfíbios vivos em cativeiro, seja como hobby ou então com o objetivo de criação comercial. Aqui, ó. Esta cobra, por exemplo, ela mora num terrário adequado em São José dos Campos. O nome dela é Nina e o tutor é o Matheus. Eu vou chamar ele.
E aí, Matheus, beleza? Fala, Thiago, tudo bem? Tudo certo. Me fala uma coisa, você sempre quis ter cobra de estimação? Sempre quis. Eu sei que cuidar de um bicho desses não é fácil, mas pelo que eu soube, você é muito cuidadoso, né? Por isso eu tô querendo fazer uma visita pra vocês e mostrar aqui no Galeria Pet. O que você acha? Opa, bora, vem aqui, estamos te esperando. Já tô indo pra aí, então. Até já. Um abraço. A Nina tá aqui, ó, de boa, escalando meu braço, às vezes sobe, às vezes desce, porque ela tá acostumada já ao toque do ser humano e por causa de quem? Por causa do Matheus, que resolveu trazê-la pra cá. A gente, na verdade, tá no restaurante dele, que é um lugar aqui em São José que tem vários animais, inclusive alguns répteis. Mas é diferente ter um cachorro como o Thor, a Lola tem cachorro que vão passando aqui durante a gravação, e ter uma cobra, né, Matheus? É diferente, viu? A cobra é um animal, nunca tinha tido essa experiência, né? Antes do restaurante eu já tinha tido a experiência de ter cachorro, tem a minha ave também, a cacatua, 10 anos comigo. Foi o primeiro animal, assim mesmo, doméstico, meu animal. E aí quando a gente comprou uma cobra, pra nós também foi uma surpresa. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, é o animal que menos dá trabalho da fazenda toda. Menos que o cachorro? É a cobra, totalmente. A cobra é um bicho totalmente tranquilo de se cuidar. É um animal que come 2 vezes por mês só, sim, nesse tamanho. Depois que ela crescer, ela vai para 1 vez por mês só. Vamos mudar a frequência. Então assim, fezes também dela é 1 vez a cada 15 dias. Sim. O terrário sempre mantém limpo. O que você tem que ter trocado a cobra todos os dias é a água. A água tem que estar sempre limpinha. Sempre limpinha. Todos os nossos animais, né, não só a cobra, mas todos os nossos animais que exigem ser documentados, todos têm documentação. Até por nós termos uma área comercial, mesmo se não fôssemos uma área comercial, fosse só residencial, com certeza é muito importante que os bichos sejam 100% legalizados. Você tem o terrário da Nina aqui. Como é que foi montar esse ambiente para ela? Então, esse terrário é muito importante isso aí também. Foi montado com um profissional na loja que eu comprei a Nina. Então não foi algo que eu quis, eu só falei do jeito que eu queria, né? Eu queria uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Mais neutra, assim, mais da cor dela. Falando de aparência, de aparência, né? mas o jeito que está montado aqui é o jeito profissional, então é muito importante. Ela tem uma luz que liga com um timer, né, que ela emite os raios UVs do sol. Então, 8 horas por dia essa luz fica ligada no timer, que tem que fazer isso para cobra, né? E ela tem uma pedra que fica ligada 24 horas, que é uma pedra aquecida. E é válido a gente ressaltar também, né, Matheus, que montar tudo isso leva tempo e leva dinheiro também, porque tem muita gente que vai pensar que vai fazer um investimento no animal, que comprar animal exótico não é barato, tá? Eles custam caro, mas a manutenção também é cara, não é? Sim, a manutenção é cara. A gente sempre tem que manter, como eu te falei, né, 100% limpo, né, o terrário. Tem essa parte também dessa luz, que é uma luz especial também, que não é uma luminária barata, porque não é uma luminária que você compra aí numa casa de construção, é apropriada para ela. Então, assim, realmente é um investimento que tem que se pensar. Além da Nina, jiboia, você também tem 2 tartarugas aqui. 2 tartarugas também. E como é que também foi esse processo de aquisição das tartarugas? As tartarugas vieram depois da jiboia, foi na mesma loja que eu fui lá, quando eu fui buscar o terrário, eu vi. E aí eu tinha um aquário, por coincidência, parado. E aí falei, puta, eu vou colocar 2 tartarugas, vou ver como é que é. Nunca tinha tido a experiência de ter tartaruga e é bem legal, né? A criançada ama, né? Eu confesso que eu sou mais da cobra. Mas elas também exigem atenção, cuidado. Sim, mas bem mais tranquila, né? Bem mais tranquila. Mas a tartaruga, eu tenho um rapaz, que é o mesmo rapaz que cuida do meu lago aqui de carpas, que ele vem uma vez a cada 15 dias e limpa todo o aquário. Então também tem essa manutenção mensal aí com um profissional para limpar e deixar o pH da água de acordo para o animal. Qual que é a satisfação de você ter a certeza de que seus répteis estão bem, tão saudáveis? Cara, a satisfação é imensa, né? A mesma coisa que um pai quer dar para um filho o melhor que puder dar, né? O melhor estudo, a melhor alimentação. Então, nossos animais aqui, o que eu posso dar de melhor para eles, a melhor alimentação, a melhor ração, a gente dá. Aí, levei o meu réptil de estimação para casa. Comprei direitinho, documentação em dia, tá lá. Mas só tá lá? Não é assim não, tem que cuidar, tem que pensar em todo o ambiente. E quem vai passar as orientações pra gente de como preparar esse ambiente para esses bichos viverem dentro das nossas casas é o meu xará, o Thiago, que é biólogo especialista em répteis. Você adora, né, esse assunto? Sim, desde sempre. Nossa, desde que de criança, depois na faculdade e seguir nisso
Eles são incríveis. Você tem na sua casa? Não tenho ainda. Ainda não tenho. Mas sabe como cuidar porque ele trabalha com esses animais já há algum tempo, inclusive trabalha num grande projeto de educação ambiental que fica aqui na nossa região, que é o Projeto Selva Viva em Taubaté, e você tem esse manuseio com esses animais todos os dias, né? Todos os dias, desde manhã até o final do dia, a hora de ir embora. E não importa se vai ser num projeto como Selva Viva ou se vai ser dentro de uma casa, o recinto onde o réptil vai ficar tem que ser pensado da mesma maneira. Com certeza, tem que ter o cuidado específico e para cada espécie, né? Para cobra vai ser diferente de tartaruga, de lagarto, então tem que aprender bastante sobre esses animais, comportamento e sobre os cuidados básicos deles. Mas existem algumas coisas em linhas gerais que sejam mais ou menos padronizadas em relação à temperatura, por exemplo, ou ao que vai estar ali dentro? Assim, tem animais que eles não vão precisar, por exemplo, de radiação. Aí não precisa da luz de radiação, né? Ultravioleta. Tem outros que precisa, né? Isso vai de lagarto para lagarto. Sim. Agora, cobra, por exemplo, precisa de temperatura que varia de 26 a 32 graus. Tá? E ali dentro do terrário dela tem que ter o ponto frio e o ponto quente para ela poder fazer esse controle de temperatura. Se tiver só um ponto frio, eles vão ficar doentes, pode pegar uma pneumonia, por exemplo. Se tiver um ponto só quente, também vai alterar o metabolismo dele. Sim. Então tem que ter umas tocas, tem que ter uns pontos de sombra e o ponto de aquecimento para ele próprio mesmo ir fazendo essa transição. Tem lagartos arborícolas que você pode montar recinto externo, do lado de fora de casa. Então tem que pensar, então, por exemplo, em galhos e um lugar que vai bater bastante sol, que daí ele vai ter um período que ele vai ficar ali, a hora que ele aqueceu ele vai sair e vai para a sombra. No caso de répteis que vão ficar dentro de casa em terrários de vidro ou alvenaria, precisa também ter o ponto de aquecimento ou luz de cerâmica, que fica no alto, mas tem que tomar cuidado de colocar grade em volta para o animal não ter contato direto, para não se queimar. Exatamente. E também tem as placas ou pedras aquecidas, que também precisa estar debaixo do substrato. Não pode estar em contato direto também com a pele do animal, senão ele pode ficar muito tempo ali e se queimar. O que é o substrato? O substrato é a parte do forro embaixo, assim, pode ser casca, pode ser feno, vai depender mesmo da espécie que você vai estar cuidando. Fibra de coco, algas secas. Agora a gente fala muito de cobra e de lagarto, mas a gente também não pode deixar de lembrar que tartaruga, jabuti, cágado também são répteis e aí os cuidados completamente diferentes, né? Com certeza, é maior ainda. Esse grupo, né, dos cágados, jabutis, tartarugas são os quelônios. Eles têm o casco, né, carapaça e o plastrão. Então eles precisam de suplementação de cálcio, precisam de muito sol e andar bastante. Então quando eles são adultos, pode deixar no quintal de casa e lembrando que o substrato, que é onde ele vai estar pisando, tem que ser plano, não pode ter obstáculo para ele não virar, porque eles não podem ficar de pernas pro alto assim para cima, sim, que pode trazer prejuízo no organismo dele, né? E umidade, né? Bastante água. E a parte de aquecimento na época de frio, tocas com feno e luz de aquecimento também, tá? Isso falando dos adultos. Quando eles são filhotes, durante o dia pode ficar no sol também, sempre observando a parte de sombra e a parte de aquecimento, né, do sol. E durante a noite levar para dentro de casa num terrário também pequenininho, de acordo com o tamanho. E são animais que também têm cuidados com a alimentação. Sim, com certeza. A dieta deles é mais vegetais, né, proteína vegetal, do que a proteína animal. Então, por exemplo, durante a semana, 7 dias da semana, 6 dias alimentar com frutas, verduras, flores e um dia da semana alimentar com proteína animal, que pode ser animaizinhos mesmo, roedores, aves e ração. Antes de tudo, né, eu sempre costumo falar que é aprender bastante sobre as espécies para você conseguir dar o bem-estar para o animal, né? Os jabutis são terrestres, os cágados, que são tigre d'água, eles são semi-aquáticos, então eles ficam na água e ficam fora da água. Né? Quando eles são pequenininhos é um recinto menor, mas conforme eles vão crescendo tem que colocar num recinto maior até um lago mesmo, se a pessoa tiver um lago. Sim, e aí cuidado com essa água também. Com certeza, fazer ali a medição de pH, fazer a troca, né, da água, a oxigenação, parte de iluminação, tem que pensar em tudo isso antes de adquirir o animalzinho. Você falou então da alimentação dos quelônios agora há pouco, vamos voltar para a alimentação, mas agora de cobras e lagartos. Ah, legal. Também é diferenciado, não é uma coisa de todo dia e nem tudo igual para todas as espécies. Não, ó. As cobras menores, quando elas são filhotes, elas se alimentam toda semana. Depois ela cresce mais um pouquinho, 2 vezes ao mês. E depois, quando elas são maiores, adultas, grandes, 1 vez ao mês. Sim. Certo? Agora, os lagartos vai depender muito da espécie. Por exemplo, a gente falando de uma iguana, a iguana come todos os dias. Sim. Né? Frutas, verduras, ração também. Mas o teiu,
por exemplo, come 2 vezes na semana. Quando chega a época de inverno, eles entram em brumação, que é como se fosse uma hibernação. Eles diminuem o metabolismo e só tomam água, fica dormindo o tempo inteiro. Tá vendo, né? Quer ter um réptil de estimação desde que essa espécie seja aceita pelo IBAMA e ele seja adquirido com toda a documentação legalizada? Excelente. Mas antes, muito antes de você adquirir esse bicho, consulte um biólogo, consulte um médico veterinário especialista em animais silvestres e exóticos. Só assim você vai conseguir ter todas as informações necessárias para aquela espécie em específico e vai garantir que uma vez dentro da sua casa, esse bichinho vai viver com qualidade por vários e vários anos junto com você e com a sua família. E claro que eu não vou deixar passar esse momento sem registrar na nossa galeria pet. Vamos fazer uma foto? Claro. Então vamos lá, aqui ó. X. Valeu, pessoal! Incrível ter vocês aqui no programa. Obrigado mesmo, viu? E se depois de ter assistido tudo isso, você ficou com vontade de ter um réptil de estimação, fica o alerta. No Brasil, iguanas, jabutis e jiboias são alguns exemplos das espécies que você pode ter legalmente em casa. Para vender um réptil de maneira legal, a loja tem que fornecer ao comprador nota fiscal que fale sobre o animal adquirido e contenha algumas especificações técnicas. Além disso, o bicho deve ter obrigatoriamente um microchip de identificação. Só assim dá para comprovar que um réptil nasceu num cativeiro legalizado pelo IBAMA, que acompanha diretamente esse assunto. Mas atenção, hein? Desde 2002, existe uma normativa que impede a autorização para a abertura de novos estabelecimentos para a criação comercial de répteis, de anfíbios e de invertebrados, com o objetivo de produção de animais de estimação para venda no mercado interno. Ou seja, se você está na dúvida se esse lugar onde você vai comprar segue as leis ou não, melhor não comprar, né? Assim você não corre o risco de fomentar o tráfico de animais e nem de se envolver numa situação criminosa. Responsabilidade com os animais sempre, minha gente. Isso é o mais importante. Até o próximo Galeria Pet. Tchau!